Pessoal, estamos aqui de volta para o quarto e último bloco com o André Azevedo, presidente da Dragões da Real. Desde já quero deixar claro, não vamos conseguir fazer todas as perguntas, nem falar o nome de todo mundo, mas acho que o importante é que o André está respondendo aqui a maioria dos assuntos aqui que foram abordados. A gente vai tentar abordar o máximo possível aqui nesse último bloco, até para que ele tenha a oportunidade de falar do máximo possível, né? A gente quer falar um pouquinho sobre torcida, a Dragões na arquibancada, sobre gritos de torcida, muita gente falando aqui que ainda tem muitos gritos de guerra, fazendo alusão à torcida e não ao São Paulo. Ah, Dragões é isso, Dragões é aquilo, e não São Paulo, São Paulo, São Paulo. E outra questão é sobre gritos, quando São Paulinos no geral, por exemplo, gritam alguma coisa, a outra torcida cruza o braço. Na hora que o Dragões canta, independente cruza o braço. Quer dizer, fica aquela coisa de cada um cantando uma coisa, e são dois aspectos que eu queria que você falasse. Acho que até por causa, proporcionalmente, por Independente ser um pouco maior, às vezes parece que fica em evidência certo tipo de coisa, mas não é. Vocês não cantam isso? Não, a gente, se eu falar que não é mentira, mas eu em termos de porcentagem, eu acho que hoje a Dragões ela tem 30% de músicas se glorificando, falando da torcida, e os outros 70% ao clube. É uma coisa que a gente está pegando muito no pé em 2008, porque quem fez a pergunta tem toda a razão, porque é o que vinha acontecendo, inclusive na Dragões. E a gente, não sei se tarde demais, ou a gente percebeu isso, no último ano a gente já mudou, estamos mudando, vamos continuar essa mudança, acabar com os gritos que se referem à torcida é impossível, mesmo porque também é bacana, alguns certos tipos de gritos. A gente vai continuar gritando, só que a gente quer, proporcionalmente falando, fazer uma média de 70% do São Paulo e 30% da Dragões. Quando outra torcida, principalmente independente, puxa uma música e a gente, naquele momento a gente não está cantando nenhum tipo de música, a gente canta sim. Quando é música que refere a independente, realmente a gente não canta. Mas quando se refere ao São Paulo, a gente canta sim. E às vezes é o que eu estou falando, só que às vezes a gente está no meio de uma música, aí ela canta uma música referente ao São Paulo, aí fica um negócio meio confuso mesmo de se entender. Mas se eles começam a puxar um cântico que a gente está quieto, e referente ao São Paulo, a gente acompanha sim. Tá, e com relação à festa das torcidas, que desde 95, infelizmente... Você está se referindo a outros estados, né? Acabou em São Paulo, né? Em São Paulo não existe festa. Exatamente, é por isso que eu ia te perguntar. Não tem a menor chance, vocês estão sempre falando com a polícia, vocês têm contato aí com o Aurélio Miguel, que é um cara da política, não tem a menor perspectiva disso voltar, porque era bonito o papel picado, as bandeiras, entrar com os mastros. É difícil, cara. Muita gente não sabe, pensa que já são desde 95 praticamente que não tem o bambu, que é uma coisa que todo mundo pede, mas nesses anos todos as torcidas vêm se mobilizando, mas o bambu, por exemplo, é uma lei estadual. Eles fizeram uma lei que proíbe a entrada do bambu. Eu lembro que 15 minutos antes do jogo entravam as bandeiras. Quem viu arrepiava, né? E eu tenho medo da nova geração não acompanhar. Esse medo existe, porque a polícia aqui, a federação está muito reticente em abrir. Então, hoje brigas dentro do estádio, eu acho que mais. 10%. Menos que 10%. E a gente está até querendo que crie um código penal para dentro do estádio, onde... O cara brigou lá dentro, ele fica proibido de assistir. Não, a torcida, no caso, vai ter 20 bambus para cada torcida. Se um desses bambus se envolver em qualquer tipo de problema, que o medo maior seria esse, uma briga da bambuda, a torcida que pega uma penalidade de 6 meses, essa torcida. A gente está propondo essas coisas, mas até agora não... Tem até uma pergunta aqui do Douglas Dourado, de Manhuaçu, Minas Gerais. Manhuaçu, desculpa Douglas. 20 anos, ele é lá de Minas Gerais, ele pergunta, assim como outras pessoas, pergunta se a Dragões tem para esse ano novos projetos para a torcida, camisas novas, bandeiras novas. O maior projeto nosso é quebrar uma mística do que os São Paulinos têm em torno das organizadas. No caso da Dragões, que eu não respondo pela Independente, da Dragões. Que a gente quer mostrar que na realidade é uma coisa que as torcidas também pecaram um pouco no passado, que elas só existem por causa do clube. Então a gente vai começar, a gente já mandou confeccionar muitas bandeiras, camisetas, chaveiros, bonés,
que faz referência à história do clube. Por exemplo, vai sair bandeira nossa do Chicão, do Leônidas, do Dario Pereira, vai sair camiseta do Raí, do Tele, entendeu? A gente está com uma campanha, para quem acompanha o nosso site, que é uma campanha que se chama Você Faz a Dragões, onde pessoas trazem músicas, trazem desenhos, trazem ideias que a gente vai utilizar nas roupas. E legal até para quem tiver ideia de música, de desenho, pode vir que a gente vai olhar com carinho. E a nossa maior conquista, eu acho que o nosso maior plano para 2009 vai ser essa proximidade da torcida organizada com o São Paulino, entendeu? Para eles começarem a ver que na realidade não era para haver essa divisão. E a gente vai dar muita atenção para a história do clube nas nossas roupas. Até correndo um pouquinho aqui, André, para a gente tentar pegar todos os assuntos ainda nesse bloco aqui. Projetos sociais, a gente vê que a Dragões está ligada. Eu queria que você rapidamente falasse sobre projetos sociais. Perguntaram aqui, até achei engraçado, mas se vocês recebem ajuda do governo, eu já sei que a resposta é não, né? Mas... Até muito pertinente a sua pergunta, porque você vê, alguém já viu na televisão, no jornal, eles divulgarem algum projeto social de alguma torcida organizada? Não. Então por que a gente faz? Sendo que não vai ter o reconhecimento. A gente faz porque a gente gosta.